direitos da população e os interesses públicos sejam atendidos nos serviços, nos programas e projetos públicos da região. E com isso a gente busca informar a população sobre as propostas que vocês trazem para nós. Eu rapidamente vou falar sobre o regulamento que nós organizamos. O senhor Fabrício, que é o nosso subprefeito, ele vai organizar, vai ser ele que vai fazer toda essa parte de abertura, do primeiro bloco, aí do segundo bloco. Então, a gente tem num primeiro momento essa apresentação dele e depois nós vamos ter 2 momentos de apresentação de vocês. Nós vamos fazer um sorteio para ver a ordem de quem vai se apresentar. Depois nós temos perguntas encaminhadas pela plateia, nós vamos organizar. Nenhuma pergunta é feita diretamente ao conselheiro, elas são perguntas que a gente lê e todos respondem tudo. E daí no final a gente tem as respostas e depois que a gente acabar tudo, vocês podem fazer, conversar com a plateia, enfim. Então basicamente é isso. Gente, boa noite. Como a Simone falou, a ideia é que o Conselho Tutelar tem uma importância muito grande na região e o Conselho Participativo está aqui, tem 6 conselheiras, né, que têm representatividade aqui na região e queriam ouvir mais dos candidatos, conhecer. A gente sabe que tem alguns que são atuais conselheiros. Quem são os atuais conselheiros? Tem 4 aqui. Ana Maria, Ana Paula, Fernanda, não, estou falando dos candidatos, né? Janaína, Maria José e o Valdir. Não estão presentes o Acelino, a Ana Alves e a Fabiana, que são 3 candidatos. Qual do atual conselheiro não estão aqui? A Ana é suplente, não é? A Ana, ela é conselheira, mas ela fica com condição de suplente. A Ana Alves. Ana Alves. Então, aqui está o Fernando, o Valdir, a Maria José e a Janaína. E aí a Ana Maria e a Ana Paula que são candidatas. Os 5 são candidatos? Não, 6 candidatos. Sim. Tem mais 3 que não vieram aqui. Qual que é a nossa ideia? A gente queria promover isso, que as pessoas não têm, às vezes não conhecem os candidatos. Então a ideia é que a gente grave, a gente chamou os 9, quer dizer, foi feito tudo dentro do processo legal, dentro daquilo que a comissão estipula. Mas fala assim, tem pouca gente veio ver, mas a gente vai gravar e vai soltar no nosso grupo do Conselho Participativo para que as pessoas conheçam os candidatos do Conselho Tutelar. Eu, como subprefeito, um dia eu passei lá, não sei, eu lembro que tinha 1 ou 2 pessoas, eu fui na assistência social e fui no Conselho Tutelar. Várias vezes eu escuto algumas questões relacionadas às crianças de rua aqui na nossa região e a assistência social, às vezes, gostaria de ter uma participação mais efetiva do Conselho Tutelar. E outros órgãos da educação falam, então, e a gente tentou até fazer uma apresentação, a gente ia chamar, os conselheiros chamaram o Conselho Participativo, mas como a gente entrou no processo de eleição, não poderia também trazer e privilegiar os atuais em detrimento daqueles que querem ser conselheiros. Então, e a ideia aqui não é ter um debate, o debate acho que não levaria a nada, é somente uma apresentação. Então cada um vai ter 4 minutos para fazer uma apresentação, falar um pouco quem qual é o nome, de onde e por que quer estar no Conselho Tutelar, participativo. Não é aqui uma proposta, qual o motivo? O que motiva vocês a estarem no Conselho Tutelar? A gente às vezes vê muitas críticas a esse processo do Conselho Tutelar, pela questão política, e a gente tem que sempre estar com foco. Uma coisa é a eleição, outra coisa é a gestão. A gestão tem que ser em prol da comunidade, não tem nada a ver com o processo de eleição. E depois a gente vai abrir para as perguntas, então a gente vai colher as perguntas dos presentes, e aí cada um vai ter a oportunidade de falar sobre essas perguntas também. Aí numa fala, serão 2 blocos, esse de apresentação e depois de 4 minutos, depois 5 minutos cada um fala um pouco das perguntas e aí a gente encerra. Então nós vamos gravar para levar para conhecimento de todos as falas aqui. Lembrando que você tem aqui a Mariana, a
Márcia, a Marcela, a Carol, a Miriam e a Simone são conselheiras do Conselho Participativo Municipal, representando todo mundo, o nosso amigo ouvinte, que veio acompanhar a exposição de vocês. A ordem Nós que a gente vamos, vai fazer sorteio. a gente tem a lista com o nome de todos e a gente vai sortear a ordem, tá bom? Vamos tirar o primeiro a falar, Fabrício? Quem vai fazer o controle? Não sei. Fernando. Fernando Prata é o primeiro. Aceitou no primeiro lugar, Fernando. Levou. O segundo. Janaína. Ué. Não, calma não. Mas o Acelino eu tenho a fala dele que ele mandou, não? Maria José. Terceiro. Valdir, quarto. Fabiano veio. E sexto. Tá. Então vamos lá. Deixa eu pegar a coisa aqui. A hora que eu vamos tentar fazer um gesto aqui, na hora que eu fazer assim é que tá faltando 1 minuto. Você já sabe. Então o Fernando começa. Fica aqui mesmo? Como que vai Vocês ser? preferem Você que sabe. falar. Se não pra gravar, você vai ficar. Vai ficar ruim, né? E eu sei que eu trabalhei com imagem. Facilita pra caramba. Isso. É por isso que eu pensei na Carol mesmo. Carol e na... pode sentar. E nos Não, eu vou apoiar o braço. Isso. Né? Vocês me avisem, por favor. A hora que eu balançar o braço aqui é 1 minuto. Tá bom. Bom, eu sou Fernando Prata, eu atualmente estou ocupando o cargo de conselheiro tutelar da Vila Mariana pelo 2º mandato e já tive experiências pelo Conselho Participativo, o CADES, e a experiência de estar nesse espaço, para mim, começou no meu curso da Faculdade de Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, um projeto que desenvolvemos para atuar com crianças e adolescentes se utilizando do poder da imagem. A imagem como despertador de consciência e construção de raciocínio e percepção da localidade. A partir de então, nós começamos a desenvolver oficinas, trabalhos, ocupação dos espaços públicos, museus, enfim, os espaços que aquelas crianças e aqueles adolescentes daquelas localidades nunca tiveram oportunidade de frequentar ou de conhecer, nem mesmo pela rede de serviços, seja ela da educação, lazer, cultura das suas regiões. E foi então que o projeto tomou conta e eu acho que isso me invadiu como causa e eu não consegui sair mais dessa área, tanto que eu até troquei mesmo, literalmente. Eu trabalhava com imagem de produção de vídeo e fotografia e me dediquei ao conselho. Estar no conselho, ele é um desafio, gente, é um desafio muito grande, porque, inclusive, até como o nosso subprefeito Fabrício colocou, as pessoas têm uma percepção do outro lado da ponta e nós estamos aqui como burocratas nível de rua, quando a gente classifica isso em gestão de políticas públicas, porque nós somos aqueles que vamos lidar diretamente com a ponta e para isso nós precisamos de uma rede de serviços. Para que nós possamos garantir o direito de crianças e adolescentes e fazer com que essa roda do sistema gire e funcione adequadamente, nós precisamos de uma boa estrutura. E aí que entra o Conselho Tutelar. Nós temos uma sociedade que tem uma baixa cidadania, ela tem uma baixa percepção dos seus direitos, daquilo que lhe pertence enquanto instituição e de como ela pode fazer para garantir, mesmo isso já existindo. E aqui nós temos um mito na nossa região, que por ser uma região de classe média alta, já com uma estrutura estabelecida, existe o mito
de que não há a necessidade de garantia de direitos para criança e adolescente. E pasmem, há sim a necessidade. E ainda há muito o que se fortalecer em termos de rede de serviços para que nós consigamos alcançar esses resultados. Para isso a gente precisa, enquanto rede, da rede de educação, da rede de assistência social com seus serviços fortalecidos, CRAS, CREAS, com profissionais técnicos adequados, especializados para atender esses adolescentes. Precisamos de uma rede de educação que tenha, de fato, o conhecimento das suas prerrogativas que se esgotem enquanto exercício, para que depois sim possa encaminhar ao conselho tutelar. E ainda a questão da saúde. Uma das coisas que a gente pensou foi da importância do plano regional da subprefeitura da Vila Mariana e ainda um plano municipal de criança e adolescente, porque o conselho tutelar ele é um garantidor de direitos. Eu não posso executar um serviço que não é da minha atribuição, da minha alçada e conspurcar até mesmo o espaço daquele profissional que está especializado para isso. E o nosso papel é garantir que esses direitos sejam atendidos, que essas crianças sejam inseridas na rede de serviços, seja por questão de saúde, educação, vagas de creche, violência sexual, trabalho infantil, situação de rua. Nós precisamos desses trabalhos. E um dos grandes papéis do Conselho que ainda nós precisamos crescer é como um propositor de políticas públicas. Através dos nossos dados, a gente levanta essas demandas que são identificadas na região, encaminha para a rede, para o poder público, para o governo municipal, para que a gente consiga, de fato, efetivar direito de criança e adolescente. E é por isso que eu estou aqui. Eu acredito nisso e vamos dar continuidade no que for possível. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Janaína. Bom, boa noite a todos. Me chamo Janaína. Desculpa, Janaína, só para lembrar, eu levanto aqui, é que falta 1 minuto. Ok. É quando eu fizer assim, é que Deus... Me chamo Janaína, sou casada, eu sou formada em Recursos Humanos, me formei em 2010. Quando eu recebi essa missão, vamos dizer assim, né, fui indicada pelos munícipes a entrar nessa causa da garantia de direitos da criança e adolescente. Então, essa é a minha primeira gestão, estou voltando como candidata. E eu tenho buscado me informar, tenho buscado conhecer mais do trabalho, né, a necessidade, né, da população, né, envolvendo as crianças e adolescentes. E assim como o Fernando falou, né, a região da Vila Mariana, muitas pessoas acham que a região é uma região considerada classe média, que não existe, né, essa necessidade, a fragilidade, né, da população, né, onde se envolve também as comunidades, né, e as comunidades estão ali. Então, nós temos visto todos os dias essas causas, né, de crianças fora da escola, crianças sofrendo violência, maus tratos, né, violência sexual, e nós temos buscado também esse fortalecimento junto com a rede, né, articular mais junto com a rede, fortalecer junto com a assistência social, né, com a educação. Então, assim, eu acredito que nós precisamos também dessa formação, cada vez mais, a formação continuada, para que nós possamos cada dia mais estar fortalecido e em missão da causa da criança e adolescente. É isso. Maria José Marques dos Santos. Eu sou Maria José Marques, cheguei ao Conselho Tutelar através de indicação também. Já atuei como professora durante 7 anos. Gosto muito de lidar com crianças e adolescentes também. E para mim é um prazer estar aqui também para... Quer falar só um pouquinho mais alto? Que acho que o pessoal aqui não está ouvindo muito. Só um pouquinho mais alto. Não, tá sem o microfone, mas tudo bem, mas dá pra ouvir. Tá Se tiver... Dava para ouvir. Começa de novo. Eu sou Maria José Marques, sou conselheira tutelar atualmente.
Cheguei ao Conselho Tutelar através da indicação e já trabalhei como professora na área da educação também. Ensinei da 1ª à 4ª série e gosto muito de trabalhar com crianças e adolescentes. E através do conselho eu tenho aprendido a cada dia. E a cada dia tento me esforçar a melhorar cada dia mais para que eu possa ajudar a população naquilo que é necessário. A gente lidar com crianças que sofrem abuso sexual, que sofrem agressão física, famílias que chegam no conselho como que se não tivesse nenhuma outra porta, que já bateu em todos os lugares, chegando no conselho orientado, e aí a pessoa sai dali com a visão de o que deve ser feito dali em diante. E é isso que a gente procura sempre fazer a cada dia, atender. Precisamos também muito do auxílio, da assistência social, porque muitas vezes temos muita dificuldade. Enfim, precisamos de uma rede no geral, a educação, a saúde, enfim. E é isso que a gente tenta fazer, a cada dia melhorar o nosso serviço e a ajudar a população. Sou eu? Valdir da Conceição. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Valdir da Conceição, sou conselheiro também da região da Vila Mariana. É o meu primeiro mandato e eu também falo aqui, uso das palavras da Maria, do Fernando, da Janaína, que eu entrei também por indicação e que espero fazer melhor, né? Nesse segundo mandato, colaborar mais com a causa da criança e adolescente. E também o que eu trago de proposta aqui para os conselheiros, do pessoal do Conselho Participativo, é que nos fóruns, né, que nós tivemos e temos esse ano, autores venham participar mais, né, dos fóruns, das reuniões, para que eles venham estar interagindo com a gente, porque como o Fernando falou, há uma dificuldade tão grande na região em relação à assistência, né, conselho tutelar. Então, o que eu quero nessa noite trazer aqui, a proposta é que os autores venham mais, né, participar com a gente de reuniões, para que a nossa região venha estar, né, servindo bem a criança e o adolescente. Essas são as minhas palavras. Ana Maria Vilas. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, pela iniciativa. Achei super interessante e essa oportunidade de estar aqui falando alguma coisa de mim. Bom, o meu nome é Ana Maria Milas, eu sou natural de São Paulo, sou casada. Eu comecei a trabalhar aos 19 anos de idade, trabalhei 25 anos, praticamente numa única empresa. E dali saindo, eu fui para a faculdade, me formei em Direito na Universidade Mackenzie, trabalhei na área de Direito e Família durante muitos anos. E em 2004, no início de 2004, eu fui fazer uma doação numa organização não governamental, hoje uma organização da sociedade civil. E fui fazer uma doação, fui visitá-los, fazer uma pequena doação, e ali fui convidada a ser voluntária. Eu me simpatizei tanto com a causa, me identifiquei com a causa das crianças. São crianças e adolescentes carentes, crianças com câncer também, além de todos os problemas que tem. E acabei ficando, e isso aconteceu em 2004, hoje fazem 15 anos que eu estou ali em contato com essas crianças. Desse contato, eu tomei conhecimento de muitas histórias. Essas crianças vêm de vários lugares do Brasil, as de São Paulo inclusive, e com essa experiência eu tomei contato com esses N problemas que eles têm por aí, Brasil afora. E foi isso que me motivou a percorrer esse caminho e achando que essa minha experiência de 15 anos pode trazer alguma coisa em benefício dessas crianças, né? Então, essa motivação nasceu disso, por isso eu estou aqui. A minha proposta é me colocar à disposição do município, através do Conselho Tutelar da Vila Mariana,
na qual eu pretendo zelar pelos direitos das crianças e adolescentes quando os seus direitos forem violados ou ameaçados, pautando-me nas disposições contidas no Estatuto da Criança e Adolescente, com a maior seriedade, o maior rigor e o maior amor que a gente tem pela causa. É isso aí. Obrigada, gente. Ana Paula Ribeiro Camargo. Tudo isso. Pessoa só. Boa tarde, eu sou Ana Paula. É a primeira vez que eu venho para o Conselho Tutelar. Aliás, eu descobri o Conselho, porque ninguém sabe dessa eleição ao Conselho Tutelar, né? Eu mesma não sabia que o civil votava ao Conselho Tutelar. E achei uma causa muito nobre. Eu sou formada em radiologia. Eu escutei até você falando que sua esposa está fazendo radiologia também. Sou formada pela Fundação Zerbini, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Lá no Hospital das Clínicas trabalhei com voluntariado com o ICR, que é o Instituto da Criança, com o Itaci, que é o Instituto de Tratamento de Criança com Câncer, fazendo exames radiológicos. Também trabalho há muito tempo com voluntariado na SAICA Querubim, que trata de crianças de 0 a 17 anos, é uma casa de acolhimento. E aprendi muito mesmo, assim, com as crianças, a vida que eles levam. E aí eu resolvi, a minha motivação de estar aqui é que eu era voluntária, sem muita ferramenta para ajudar, só no voluntariado. Aí eu resolvi fazer uma coisa um pouco melhor, assim, né? Eu acho que eu tenho uma força bacana, eu tenho um jeito que eu adoro criança, adoro adolescentes, adoro essa causa, e eu falei, eu vou por eles. E vim. Para tentar fazer uma coisa melhor e tentar fazer valer o ECA, né, a criança e adolescente, deixar isso bem claro. E aí eu preciso dar uma olhadinha aqui. Então eu vim aqui a representar a minha comunidade, né, eu sou da Aclimação, a minha zona eleitoral é aqui, Vila Mariana. Eu queria garantir mesmo a educação da criança, eu acredito muito na família, né, no resgate da família. Porque eu acho que o resgate da família é uma coisa muito importante. A família é a base, né? É o que vai levar a criança para uma escola, é o que vai dar vontade para ela estudar, é o que vai dar vontade para ela se alimentar. A harmonia é uma coisa muito interessante que a gente tem que resgatar. E eu acho que isso está um pouco perdido. E eu vim para isso. Eu vim para a integração da família, da criança e para me doar. E eu sei muito da responsabilidade que o Conselho Tutelar tem com a vida afetiva, social, de inúmeras crianças e adolescentes. Então, essa é exatamente a responsabilidade de ser e de eu estar me candidatando ao Conselho Tutelar. Não estou aqui assim de alegre. Eu sei o quanto é a responsabilidade da vida dessas crianças e desses adolescentes que a gente influencia, né? E é isso aí, estou aqui. É isso. Obrigada. Eu estou aqui com o Fernando, que faltou, né, Fê? Bom, agora a gente tem Abre para assim, as pessoas presentes fazem perguntas. A Pode gente mandar compila. por escrito, Não, aqui. tem pouca gente, vamos fazer um bate-papo. Faz algumas perguntas, a gente compila tudo aqui e aí faz uma nova apresentação. Eles vão comentar essas perguntas, o que pode ser feito. Eu também tenho uma pergunta. Então tá bom. Então vamos começar com alguém, quem se voluntaria? Carol, Márcia, Mariana? Eu? Primeiro. Eu queria saber se vocês têm alguma ligação com alguma instituição, outra. O que seria uma outra instituição? A origem, quem indicou, né? Por exemplo, ou enfim, não sei, às vezes a Essa pessoa tem instituição alguma de ligação. estudo, instituição... Não sei, se tiver instituição, alguma ligação assim. Uma entidade, ou uma um entidade, partido, qualquer coisa. questão política, se é filiado ou Política, filiado. social, ideológica, enfim, seja lá o que for que toque vocês e que os motive a estar aqui e falar sobre isso. Se alguém é filiado. Posso Márcia? fazer? Não, peraí. Não, vai ter o Márcia. sorteio também para resposta. Márcia? Eu gostaria de saber da experiência ou da reflexão a respeito da criança e do adolescente com deficiência. Criança com deficiência. Mas Criança alguma ou coisa adolescente específica? com deficiência, qual é a reflexão de cada um ou a experiência de cada um a respeito? Tá. A reflexão com relação à criança com adolescente. Com deficiência. Com deficiência.
Alguém mais? A minha pergunta seria a primeira. O que motivou? Vocês estão filiados a algum partido político? Alguma ONG, associação? Político, ONG. Carolina? Eu queria saber como que vocês pretendem atuar, queria saber como vocês pretendem atuar para garantir o direito da criança brincar, tanto da criança quanto do adolescente, de brincar e socializar em áreas de lazer, áreas de cultura e tudo mais. Brincar, socializar em áreas de lazer. Equipamentos públicos de lazer e cultura. Eu tenho uma pergunta também. Públicos de lazer. E eu gostaria depois, se possível, na verdade eu vim aqui com um vídeo que ver se é bonito. Isso, querendo exercer minha cidadania. Tem um problema no Vale da Informação e fui procurar a razão desse problema, porque o poder público não toma partido, não toma uma medida para solucionar. E eu vi, tá todo mundo acomodado, ninguém. Como o país inteiro, eu acho que isso é crônico. Qual que é o problema mais específico? Parque da Aclimação. Ah, o Parque da Aclimação. Fechou. Fechou, as crianças não têm onde brincar, as crianças estão brincando na rua e as pessoas estão preterindo animais. Sim. Minha mãe mora num sítio, tem todo tipo de animais que vocês imaginaram no meu sítio. Todos. 40 cabeças de gado, jumento, cavalo, porco, vaca, pavão, pato, tem tudo. Tá? Mas assim, cada um no seu espaço. Houve uma inversão de valores. Crianças na rua e parques, e os bichos no parque. Procuramos o Ministério Público, Prefeitura, ONGs, vereadores, não mexam nos bichos. Levem seus filhos para o shopping, para onde for. Não mexam nos bichos. O parque é dos bichos. Temos 3 parques interditados por contaminação. É um problema de saúde pública, que eu acho que tem 2 normas conflitantes: direitos dos animais, proteção dos animais, e o ECA. Mas eu vejo assim, saúde pública. Não, você tem razão. Aliás, é uma das reclamações do Conselho. Todo vereador que se aproxima do movimento dos pais e mães, na verdade, querem o quê? Um selfie, um videozinho. Ó, vem comigo. Não. Somos apartidários, não queremos saber de filiação política nesse momento, queremos resolver o problema das crianças. Tá ótimo. Cambuci e Aclimação, o que mais tem ali é cortiça e pensão. Eu vejo crianças na minha rua morando dentro de quartinho de 15 metros quadrados, sem ter onde brincar, porque o gatinho tem que fazer cocô no parquinho dele. Eu já estou no meu 3º boletim de ocorrência. Daqui a pouco eu estou sentando na frente do juiz como réu por injúria. Por quê? Porque eu chego nessas pessoas e falo assim: não vai colocar comida para gato no lugar onde as crianças brincam. No mesmo instante aparece polícia, militar, GCM e uma dúzia de supostas cuidadoras de animais, protetoras, que para mim aquilo não é proteção de animal ficar no relento, comida mofada, água suja, criadores de larvas de mosquito da dengue ali em todo lugar, todos os pontos do parque. O poder público lavou as mãos, fechou, e assim, tudo palanque político, e até agora não conseguimos. Há um ano uma briga, uma luta, e não saímos do lugar. Não saímos do lugar. Obrigado. Essa questão é que o Parque da Aclimação está na subprefeitura da Sé. Mas do parque eu posso responder. E é da Sé. Essa questão dos animais versus humanos, né? Não é versus crianças. Os conselheiros participativos já trouxeram essa questão, principalmente a questão do cachorro solto. Né? Tem uma clássica, a Isidora também tem assim, já tivemos reclamações de moradores que não podem soltar a criança no parque, na praça, porque o cachorro está solto sem coleira. Inclusive a gente está providenciando na Vila Mariana algumas placas de informação de que o cachorro não pode ficar solto. Tinha uma praça ali na UITA que estava fechada e era quase um canil de cachorro, a gente abriu ela a pedido dos moradores. É uma questão que eu acho que cabe todo mundo na praça, precisa conciliar tudo, mas eu entendo a sua questão, porque não é a primeira pessoa que reclama sobre a criança não poder usar o parque. Eu acho que isso tem que usar. Né? Agora, o parque não é da subprefeitura e nem é da prefeitura. Na verdade, ele é da Secretaria do Verde, porque os parques estão sobre
a gestão da Quem Secretaria nomeia o de secretário verde é o prefeito. Não, sim, eu estou falando como subprefeitura. A subprefeitura não tem gerência de parques. A gente tem nas praças. Não, eu tenho Por consciência exemplo, a disso, praça... eu vim aqui porque... Não, ótimo, mas é vizinho, eu isso. vejo que a maioria dos... Eu falei, pô, a maioria dos usuários do parque de reclamação são da Vila Mariana. A Praça Rosa Alves está sendo utilizada por pessoas que não estão usando a praça, o parque de recreação. E é perto, a Praça Rosa Alves é da Vila Mariana. Jefferson está aqui, ele é supervisor de habitação da subprefeitura. Quer falar alguma coisa, Jefferson? Alguma pergunta? Não? Marcela? Eu queria fazer uma pergunta. Marcela Munhoz. A Marcela tem uma solidariedade com arte. E é conselheira. Ela é conselheira e ela tem uma entidade que cuida de capacitação de morador de rua. Com a arte do mosaico. Estou falando bem, já estou fazendo Nossa, som. olha, eu vi os mosaicos na hora. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte: eu, como conselheira, como munícipe da região e também como ONG, eu sei o problema que existem, e não é só morador de rua, famílias, crianças e adolescentes. A gente tem vários vertentes ali que a criança teria que ter uma pessoa responsável por ela, mas quando ela está na rua, aonde vocês encaminham? Esse é o primeiro ponto. Encaminham as crianças na rua. Como que vocês fazem esse encaminhamento se eu vejo uma criança que está ali? Como que a gente faz isso? Adolescente. O adolescente, eu tenho um espaço aberto, cedido, uma parceria que eu tenho junto com a Prefeitura da Vila Mariana, e a gente vê que o adolescente hoje, ele não se interessa por esse tipo de... Se a gente falar que tem uma geração de renda, provavelmente ele possa, porque ele vai se interessar em fazer algo para ele poder ganhar um dinheiro e comprar algo. Ou mesmo para estudar, fazer alguma coisa. Hoje, atualmente, eu trabalho com morador de rua, mas não é só esse o objetivo. Então, eu queria perguntar a vocês, como eu, Marcela, ONG, Solidariedade com Arte, eu trabalho a arte como terapia. Na verdade, esse é o nosso intuito, trabalhar a arte, fazer a formação, dar a base e poder encaminhar o adolescente, a família, ajudar a família porque é a base de tudo. E como que eu poderia trabalhar com vocês, no caso? Como conselheira, porque vem demandas, a gente sabe que os munícipes têm esse problema das crianças estarem na rua, e eu queria saber como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode ser parceiros para que a coisa aconteça. Os adolescentes. Exatamente. Na capacitação. E não só os adolescentes, também a família, né? Eu acho que é importante. A família em primeiro plano. Marcela tem esse convênio com a assistência social, com a prefeitura. Ela fica naquele espaço Casalina Rolim, que fica lá perto da Jafé, e ela capacita moradores de rua, assistência social quer aumentar o programa dela, e faz a arte do mosaico. Vocês já viram algumas praças? Sim. E aceito voluntários, né? Para ficar lá comigo. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se todos conhecem o território aqui da Vila Mariana, a prefeitura da Vila Mariana sabe da problemática daqui, e não só local, mas também as migratórias, né, que vêm para cá, que foram oriundas de muitas discussões em vários conselhos. Se vocês sabem dessa problemática, vocês pretendem agir nesse foco? Só para a problemática da situação migratória, pessoas que não são da região que vêm. Exatamente. E se eles conhecem o território? O território dos 3 distritos. Simone, a sua pergunta? Então, a minha pergunta tinha um pouco a ver com o que a Marcela falou, que é essa questão que a gente tem visto muito, e que foi a primeira grande questão que aconteceu dentro do Conselho Participativo, que é em relação às crianças em situação de vulnerabilidade na rua, pedindo esmola, vivendo na rua, né, junto com a sua família. Então, a nossa questão era, poxa, vamos chamar o pessoal do Conselho Tutelar para ver o que eles podem fazer. Então, a minha questão é assim, vocês devem ter lido o decreto de vocês, o que rege o trabalho de vocês, o que regerá, né? E, assim, o que vocês acreditam ser possível fazer para a gente começar a pensar a minimizar essa situação da criança na nossa região, que é morador de rua, criança que está lá
situação de vulnerabilidade. Mais alguma pergunta? Miriam? Eu quero fazer uma pergunta, mas não sei bem se seria nesse sentido que eu vou falar. Quem está Vocês falando? me ajudam. A Miriam. Eu vou passar o nome de todo mundo depois. Ah, do não, é resumo só porque das eu estou perguntas. anotando também, é importante. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, baseado no ECA, o que vocês assim, poderiam passar de orientação com relação a uma situação que eu me deparei um dia dentro do metrô. Dois adolescentes, um tinha 13, outro 16. Um deles eu conheço porque eu já vi ele várias vezes na região aqui da Domingo de Moraes, engraxando sapatos. Aí eu vinha vindo por volta das 23 horas, né, vinha voltando para minha casa, no metrô Paraíso, e presenciei esses garotos pedindo ajuda para alguém pagar a passagem para que eles voltassem para casa. Aí eu fui abordada, falei para eles que eu não tinha, eu estava meio cansada, com pressa, tal. Só que aí depois eu fiquei com aquilo na cabeça, porque aí um deles eu conhecia e eu pensei, poxa, mas ele não mora nessa região? Aí voltei e perguntei, mas peraí, você é de que região? Sou do Jabaquara. Tá, e por que você saiu do Jabaquara para vir trabalhar aqui, sendo que você poderia não ter condições de pagar a passagem? Ah, porque na minha região eu não consigo ganhar nada, porque lá é muito trânsito de pessoas e elas não param para engraxar um sapato. Aí tá bom, aí eu tentei ver se conseguia essa passagem lá com o gerente, lá o responsável do metrô. Ele falou para mim que não ia autorizar eles passarem, porque eles sempre estão por ali, tal, aquela questão que a gente já mais ou menos sabe, né? Aquela resposta. Bom, aí resumindo, eu peguei e tinha uns trocados, falei para os meninos, eu vou pagar a passagem de vocês, mas vocês vão prometer para mim que vocês não vão voltar aqui, vocês vão tentar trabalhar mais próximo da sua região, para que não aconteça isso, porque daqui a pouco para o metrô, e eles ainda tinham que tomar ônibus também, tinham que tomar o metrô e o ônibus. Aí eu consegui a passagem para eles de metrô e eles foram. Mas então essa situação é muito recorrente aqui nessa região, sabe? E é uma questão assim que eu gostaria de saber de vocês, qual é o direcionamento que vocês dão para casos dessa natureza, sabe? Essa pergunta da Miriam. Por último, a minha. Só fazer uma colocaçãozinha antes de terminar, porque eu acho que é importante. Porque a pergunta dela se liga. A pergunta da Marcela e do Osório, só para poder fazer um caso. Para a gente manter a imparcialidade, alguns são conselheiros, outros não são, então a gente Ele vai adequar tem as que... perguntas, eu vou tá? adequar as perguntas para a gente não ter nenhum tipo de... Obviamente, quem já está tem a vantagem de conhecer o trabalho, mas quem não está tem a vantagem de não ter o desgaste de quem já está e ter uma sensação que vocês mesmos colocaram, né, de que precisa fazer muita coisa. Então, seriam pessoas que queriam entrar para ajudar. Eu tenho conversado muito com a assistência social e a minha pergunta é na questão, segundo as informações da assistência social, você tem o morador de rua, que efetivamente mora na rua, e aquele que vem de outra região para se colocar aqui na região da Vila Mariana, nas regiões de classe média, para fazer a mendicância, que é pedir dinheiro. Qual é a postura do Conselho Tutelar na utilização de crianças nessa mendicância? No sentido de comover a pessoa, porque obviamente a criança ela acaba tendo um fator de comoção muito maior, né, como fator de pedir dinheiro para as pessoas, e as pessoas se sentem mais comovidas e acabam dando. Isso gera com que as pessoas procurem sempre estar com uma criança no colo. Então, o que o Conselho Tutelar pode fazer para não permitir que as crianças sejam exploradas, né? Não estou excluindo a questão do morador efetivo, a gente tem famílias que realmente estão na rua, né? Mas principalmente dessa utilização da criança como fator de comoção para que eles consigam angariar e ter mais recursos, né? Então, vamos recapitular aqui.
né? Quer que eu já fale a ordem das apresentações? Fala, a gente já sorteou aqui. A gente já sorteou. A primeira a falar vai ser a Ana Paula Ribeiro Camargo. Tá. O segundo é o Fernando Rodrigo Prata. O terceiro é Janaína Maciel de Campos Moreno. Quarto, Ana Maria Milas. Quinto, Valdir da Conceição. E a sexta, Maria José Marques dos Santos. Tá. Ó, a Mariana e o Erickson falaram um pouco do partido político, instituição, ideologia, né? Se são ligados a algum partido, se conhecem alguma instituição, são filiados ou não. A Márcia falou especificamente da questão do adolescente e da criança com deficiência. A Carolina e, de certa forma, o Erickson falaram um pouco da utilização dos espaços públicos, né, da garantia para que a criança ou adolescente possa ter espaço público para brincar, né, ter lazer, equipamentos de cultura, opções culturais, né, onde que se encaixa isso na função do Conselho Tutelar. A Marcela, a Simone, a Miriam, eu, de certa forma, falou como encaminhar essas crianças, né? Essa questão da utilização da criança na mendicância, então, nesse pedido de dinheiro na rua, que você vê diretamente, o que o Conselho Tutelar pode fazer dentro das competências dele, o que não pode, com quem tem que trabalhar em parceria, quem não tem, o que se espera, de repente a gente como subprefeitura pode ajudar. Então está faltando uma ligação com outro órgão, a gente pode fazer essa interlocução, né? O que está faltando, o que vocês que estão, os que vão entrar, o que precisam no dia a dia para que efetivamente a gente tenha alguma coisa. E o Azulino também falou do território, né? Então acho que a questão do território tem mais a ver com a questão do partido, ideologia, se conhece os 3 distritos, Saúde, Vila Mariana e Moema, e se tem essa questão migratória, que aí também tem a ver com a Miriam, que ela contou o caso do Jabaquara. A assistência social fala que são pessoas de outras áreas da região. Por exemplo, a Lina Vergueiro, aquelas pessoas que estão lá, a assistência social falou que são da cidade de Tiradentes. Eles têm um cadastro, como é que vocês trabalham com a assistência social, né? Quais são as dificuldades. Então, acho que é um pouco fazer um resumo disso tudo, não precisa também responder tudo, vocês foquem naquilo que vocês querem falar, né? Efetivamente se sentem mais à vontade. E aí a gente tem os 4 minutos de novo, tá? 4, vamos fazer o 4, tem um chorinho. 10. Não, mas gente, não é para fazer uma tese aqui. Porque eu não consigo fazer uma tese. Em cima, é fazer um comentário para que a gente sinta um pouco como as pessoas veem essa questão de uma maneira geral. Tá? Então, começando com a Ana Paula. Então, em relação ao distrito, eu conheço o distrito, Vila Mariana, Aclimação, Moema, Vila Clementino. Agora, em relação às crianças, aos lazeres, e a gente anda vendo, né, que tem muito projeto de yoga para as crianças, que não precisa ter realmente, às vezes, de muito espaço, que eu acho que yoga é uma coisa muito interessante para a família, de centralização, de um novo modo de enxergar as coisas, de visão da vida. E os espaços, sim, que a gente tem que solicitar, às vezes, com a ajuda da subprefeitura, que tem aqui nos momentos, e a gente tem também vários educadores, eu conheço vários educadores que estão com muita vontade de fazer com que o educador saiba ler a necessidade de uma criança, né? Porque, assim, o corpo fala, né? E muita gente não entende. Então, eu acredito nisso, eu acredito que essas crianças que estão pedindo, elas estão pedindo, elas estão necessitando de alguma coisa. A gente precisa de gente que entenda o que essas crianças estão pedindo, porque é verdade, gente, o corpo fala, o corpo avisa, o corpo pede, e elas estão pedindo, e muito despreparo para entender o que essas crianças estão realmente necessitando. Em relação ao acolhimento e encaminhamento, é uma coisa meio que particular, né? Cada caso é um caso. Então, o que eu posso fazer com uma criança é o caso dela. Então, a gente vai direcionar e acolher essa criança, encaminhar essa criança conforme mesmo
a necessidade dessa criança e da família. E sempre com apoio mesmo do Ministério, de todos os órgãos que a gente tem essa ligação e a gente tem essa competência e a gente pode fazer isso por elas, né? Então eu quero fazer isso por elas, eu posso fazer e vou fazer. E eu não sei se eu respondi todas as perguntas, né? Mas... Então, de parte política, né? Assim, você é filiada? É filiada a partido político? Sim, eu tenho, mas não de imediato. Já sou afiliada há muito tempo com o PSDB, mas eu não sou uma pessoa assim, extremamente atuante na política. Eu já fui mais, mas não, eu não estou entrando no conselho com partido, eu estou entrando solo, comigo, eu, sabe? Fui eu quem fiz meu material, fui eu quem paguei meu material, fui eu que saio para fazer minhas campanhas, então assim, sou eu, assim, mas eu tenho sempre, sim, uma simpatização por algum político, por alguma pessoa que seja uma pessoa do bem, que esteja fazendo projetos do bem, que eu acolhe, que é óbvio que eu vou acolher, que eu vou junto do projeto, que eu vou ter uma boa vizinhança, sim, que eu preciso de ter dessa convivência boa com o político, com o partido. Eu preciso, infelizmente, eu acho assim, o conselho não é político, não é nada político, não é religioso, porque não tem só política, né, meu amigo? Tem a religião também, tem a igreja que vem com muita gente, que não é só política, que se você quer saber, eu acho que talvez, não sei, porque eu sou muito leiga, mas talvez eu acho que tenha muito disso. Então, assim, na realidade, não o meu partido é a criança e o adolescente e o bem deles. E quem quiser comigo, que seja vereador, deputado, que seja para me acompanhar nisso, bacanérrimo. É isso que eu quero. E eu preciso disso. É isso aí. Como eu tinha dito, eu acho que todas as perguntas elas refletem o nosso problema quando a gente trata de criança e adolescente, não só na nossa região de Vila Mariana. Ela retrata a nossa região, a cidade de São Paulo e como a gente vê criança e adolescente numa sociedade como o Brasil. Para isso, eu tinha dito que a gente precisa de uma rede de serviços e que o Conselho ele se fragiliza por completo por tratar de todas essas pautas se eu não tenho isso em mãos. Lá no artigo 136 do Estatuto do Criança e do Adolescente, e o Conselho Tutelar que vem para garantir direito de criança e adolescente, nós temos um livro, é um norte, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está lá dentro da Constituição e é o grande divisor de águas. A partir desse momento, criança e adolescente passou a ser visto como sujeito de direitos, como prioridade. Se nós não tivermos um executivo, uma política pública que dê prioridade no orçamento para criança e adolescente, tudo que nós dissermos aqui é em vão. Para isso, lá no 136, eu vou trazer para todos que o Conselho, ele tem, dentre todas as prerrogativas e as suas atribuições, ele tem um papel extremamente importante que é o propositor de políticas públicas. Requisitar certidões, olha, veja isso, olha como é importante e para que a gente desmistifique o papel do Conselho, porque sem esses serviços, ele não consegue efetivar o Estatuto da Criança e do Adolescente e eu não vou conseguir ser um bom conselheiro se eu não tiver isso. Olha aqui, assessorar o Poder Executivo Local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. E um dos papéis fundamentais, enquanto eu estou no Conselho Tutelar, é requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, tá? E aí inclui todas essas questões que foram colocadas. A questão da situação de rua, que é o calcanhar de Aquiles daqui da Vila Mariana. Nós precisamos fortalecer o orçamento e isso que a gente tenta constantemente encaminhando para o CMDCA, para o Ministério Público, quando a gente se encontra na Câmara, é um dos papéis do Conselho Tutelar, porque nós temos aquilo que nos comove, que nos desperta para vir até aqui. Mas quando chega aqui, é como um papel de um subprefeito. Você pode ter paixão, mas se você não tiver sabedoria, não tiver a política e não tiver gestão no teu raciocínio, o bairro não acontece.
E nós precisamos disso, nós precisamos de gestão do orçamento para criança e adolescente. Eu vou cumprir com aquilo que é a minha paixão, que o que me move, o que me trouxe aqui, se quando eu requisitar um serviço da assistência social, do SEAS, eu saber que foi atendido. Quando o SEAS atender a família em situação de rua e ele identificar que essa família, não sendo desse território, ele cumpriu todos os seus papéis, encaminhando também para o território de região e fechando o ciclo de atendimento. Marcela, fechando o ciclo de atendimento, quando eu identifico que esse garoto, no metrô, ele está em situação de exploração de trabalho infantil. Eu preciso disso, eu preciso de programas do jovem aprendiz. Para isso, nós, enquanto conselheiros, eu estudei para entrar no conselho. Os que virem, se eu não vir ou quem vir, vai ter que entrar nessa roda, nesse sistema. E para isso é importante, sim, o poder político. Eu hoje estou pelo conselho, vim também, não sou filiado partidário. Eu acho que a política é super importante, o conselho é político nesse sentido. A partir do momento que a gente levanta essas demandas, identifica. A questão da criança deficiente na região é extremamente difícil, a educação não sabe lidar com a criança com deficiência, é um trabalho que tem sido feito na educação, que na teoria ele é perfeito, mas na prática é de exclusão. Nós atendemos uma família essa semana que a criança praticamente foi expulsa pela direção escolar porque não tinha estrutura. E todos aqueles procedimentos da lei da evasão escolar previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 56, nada foi feito. Aí encaminha-se para o Conselho Tutelar. Gente, é como tentar resolver 50 anos de país de forma econômica ou política em um ano. Nós precisamos de um plano municipal, só para fechar, para a gente atender de verdade e a gente não ficar só pelo olhar da comoção e a comoção se transformar em realidade. Nós precisamos em São Paulo um plano municipal da criança e do adolescente, uma revisão no plano regional da Prefeitura da Vila Mariana, que acusa alguns pontos, que diz que está lá 100% e na realidade a gente não encontra. Nós temos deficiência na Vila Mariana de CCA, de creches, atendimento para álcool e drogas para adolescente, para criança com deficiência e ainda de fortalecimento das famílias. E essa rede de serviço. É nesse sentido que a gente vai encontrar respostas para a situação de rua, a questão da migração, que a situação de rua ela se encontra dentro desse setor, a questão da deficiência, do trabalho e exploração infantil. Detalhe, nós temos na região também, embora não pareça, nós temos exploração sexual infantil. Aqui tem uma rede de exploração sexual infantil. Você tem boates, você tem saunas, você tem uma rede de exploração sexual e ela é invisibilizada. E ainda a gente tem que trazer, Fabrício, a segurança pública para essa discussão, para essa pauta. Aí sim, eu vou poder dizer que enquanto conselheiro, se eu sair daqui, a gente conseguiu fortalecer essa rede. É nesse sentido. E estou aqui para a gente continuar, eu acredito nisso, eu não desisto, e é esse o propósito, né? Fazer com que a gente fortaleça a causa da criança e do adolescente, independente de ideologia partidária, de religiosidade e de só uma visão segmentada. Nós precisamos mudar esse viés que a sociedade brasileira tem de criança e adolescente. É um trabalho. Obrigada, e ele é possível. Próxima é a Janaína. Novamente. Vamos por partes, né? Falando um pouco sobre a primeira pergunta, a questão de partido, né? De se somos filiados a algum partido ou religião. Eu tenho sim uma religião, sou cristã. Não posso dizer se sou filiada diretamente com um partido, apesar de que, como a nossa companheira falou, uma vez que se está voltado para criança e adolescente, existe algum projeto social que possa estar atendendo essas famílias, essas crianças e adolescentes, nós temos que estar unidos nessa causa. Sobre a questão da educação, do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
sabemos que o Estado, né, ele tem o dever de atender essas crianças, essas adolescentes nessa situação em questão do atendimento especializado, né? Nós tivemos situações assim de atendimento de mães que estavam com dificuldade de ter um atendimento do filho em situação de deficiência, uma vez que ele estava inserido numa escola integral, e poder conciliar o horário, né, da escola juntamente com o tratamento, e até nós conseguimos estar conciliando, entramos em contato com a instituição, né, tudo uma questão de, né, de conversar, de entender dentro da agenda daquela família e também, né, da instituição para garantir o atendimento dessa criança, desse adolescente, mas precisamos estar buscando mais conhecer, né, os programas, os projetos que as redes têm, né, fornecido, apresentado junto com a assistência social, sobre a questão das crianças e adolescentes em situação de rua, né, é uma problemática que nós estamos, infelizmente, enfrentando, principalmente na região da Vila Mariana, né, inclusive nós fizemos um levantamento junto com as secretarias municipais de educação, lazer, saúde, né, assistência social. Então, assim, nós estamos buscando esse fortalecimento para que nós possamos minimizar, não vou dizer, mas resgatar essas crianças que estão nessa situação, porque muitas delas realmente elas não são da região da Vila Mariana, elas têm migrado para a Vila Mariana, muitas são da região Zona Leste, Zona Norte, e pela facilidade que elas têm aqui na região, por ser uma região considerada, né, classe média, mas nós estamos buscando junto com, né, esse fortalecimento junto com a rede, com a assistência social, para que nós possamos fazer um trabalho junto com essas famílias, um levantamento, né, de informações, né, muitas dessas famílias, né, não têm um cadastro junto aos programas da rede de benefícios, as crianças não estão inseridas nas escolas, então nós temos buscado isso junto também com as redes de educação. Então, assim, esse trabalho tem que ser feito em parceria, assim, com a assistência social, né, com a educação, com a rede. Em fortalecimento, nós temos buscado isso e vamos continuar nessa busca. Temos... Acabou? Sim. Então, assim, nós temos a cada dia conhecido mais, né, a região, a Vila Mariana, ela é uma região rica, assim, mas existem as comunidades, como eu falei, essas comunidades elas estão ali e existem famílias que estão fragilizadas, estão sofrendo, né, estão em situação de vulnerabilidade. E, então nós precisamos cada dia mais, e por isso eu estou nesse trabalho e permaneço, né, nessa luta, quero continuar para que nós possamos cada dia mais buscar esse fortalecimento junto à rede para atendimento dessas famílias, dessas crianças e adolescentes. É isso. Só uma dúvida que ficou, que é fazer igual fizeram com ela. Você falou que é de um partido, mas não falou qual. PRB. Tá. E você faz parte de alguma dessas comunidades, mas mora perto? Nós estamos aqui na região, né? Eu conheço um pouco da região da Mário Cardini, Souza Ramos, né? Mauro tem a Mauro. Então nós temos o conhecimento das famílias que residem nessas regiões. Agora é a Ana Maria. Diferente. O quê? Pô, a estrutura foi bom, gostei. É bom ficar imparcial. Gente, é o seguinte, em primeiro lugar, eu queria falar para vocês com toda a humildade que eu não tenho a vivência que eles têm. Então, eu estou ouvindo vocês com muita atenção, porque vocês estão nos ensinando, né? A minha vivência, ela como é voluntária, tá? O que eu uso, os meus conhecimentos, né? Como advogada que fui direito de família, mas é um trabalho que a única pretensão que ele tem é servir, sem nada em troca, tá? Então, assim, eu não tenho religião alguma, não que eu não tenha, não estou por religião alguma e nem por partido político algum, tá? E, assim, nas minhas experiências pessoais com moradores de rua, pedintes, esse pessoal, eu não costumo oferecer ajuda, não. Eu costumo orientar para que procure os CRAS,
né? Para que procurem até conselhos tutelares, porque como eu não tenho capacitação para isso, e eu acho que o caminho não é oferecer esmola. Eu acho que isso não leva a nada, só vai postergando a situação desses infelizes que estão desfavorecidos. E também o que eu faço para integrar essas pessoas numa vivência social saudável e gratuita, eu direciono muito para os SESCs. Porque o SESC tem um trabalho social muito grande, até com criança, eles têm o programa Curumim, né? E que é um programa, não sei se vocês conhecem, mas é um programa que acolhe crianças, alimenta, dá a parte social, cultural, dá lazer. E o SESC tem uns espaços abertos, muito abertos, de lazer, de integração, de acréscimo de coisas culturais, educacionais. Então, eu costumo direcionar para essas entidades, o SESI também, que oferece, levo criança em teatro, levo criança em passeio, levo criança em parque. Eu vou assim, agindo dessa forma, onde eu posso, como uma pessoa comum, atuar de forma a direcionar para programas gratuitos e bons, de qualidade, de entidades que têm essa visão de ajudar os menos favorecidos, inclusive, né? E a minha religião é amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a minha religião, tá? Obrigada, gente. Agora é a Valdir. Respondendo a pergunta daquela senhora ali, né? Como é o seu nome? Mariana. Mariana, você perguntou de se éramos de alguma instituição, né? Eu faço parte da Igreja Universal, do Reino de Deus. Também não tenho partido político, né? Sim, temos lá o PRB, né? Que é o partido da igreja, mas a gente não coloca não costumamos colocar isso no Conselho Tutelar. Confundir partido com o Conselho Tutelar. Também respondendo à pergunta de localidade, né? Conheço bastante a região da Vila Mariana, porque nós fazemos trabalho, né? Além de fazer trabalho como conselheiro, nas horas que eu estou na igreja, a gente faz trabalhos também nas comunidades, como comunitário, né? Ajudando o próximo. Então, conheço bem a região da Vila Mariana. E falando também de situação de rua, criança em situação de rua na rua, creio que meus colegas aqui também, não sei se falaram do SES, que é o Serviço de Especialidade em Abordagem de Rua. Nós trabalhamos direto com eles, né? E eles que fazem esse trabalho de abordagem. Então, é assim, o que eu tenho para falar seria isso, na verdade, essa noite. Certo? Agora é Maria José. Boa noite novamente. Eu vou responder a pergunta em respeito à criança com deficiência, né? A respeito à criança com deficiência, que é uma situação bem delicada, nós temos bastante dificuldade em relação quando chega algumas situações chega no conselho que os pais estão preocupados, a escola geralmente não tem como atender e acaba essa criança sendo evadindo da escola, porque não tem quem vá cuidar dessa criança, não tem uma pessoa qualificada para cuidar. Muitas vezes os pais é obrigado a ficar o dia na escola, durante o período escolar, para que venha dar o auxílio para essa criança, e muitas vezes até são maltratados. E isso a gente vem trabalhando junto com a diretoria, com a instituição, para que esses problemas venham a ser sanados. Para isso a gente precisa de um todo, né? Da educação, de um todo um conjunto, para que isso seja solucionado, que venha a ter pessoas qualificadas, né? Para que possa ajudar a população. E como fazer criança brincar, né? Que é a Carolina, né?
Então, fazer a criança brincar, a gente orienta o que os pais, para quando tem muitos atendimentos, os pais geralmente não tem tempo para os filhos, a gente orienta, vai no parque, vai no cinema, tira um tempo para o seu filho, faz um café, um lanche, conversa, porque isso pode ajudar muito as crianças, porque as crianças hoje, elas querem o quê? Atenção, e muitas vezes elas não estão tendo dos pais e dos outros órgãos. Por exemplo, chega na escola, às vezes não é bem atendido, e isso precisa ser melhorado, mas para isso os profissionais precisam ser bem qualificados para que possa dar uma estrutura melhor para essas crianças, uma educação qualificada, né? Só um minuto. Sobre a situação de rua, né? E morar na rua, foi a senhora que falou, né, sobre a situação de rua. Muitas vezes a gente atende muitas ligações, a gente orienta o quê? Liga no 156, porque a assistência social, essa equipe, ela vai diretamente ao local, atende a família e orienta, né? E dá os encaminhamentos. Quando chega ao conselho, a gente procura saber qual a situação. Geralmente, quando é na rua, faz o abrigamento, que não tem outro, esgota todas as prerrogativas, não tendo nenhuma situação, infelizmente a gente vai pro abrigo, né? Que é a única situação que a gente não queria chegar, mas infelizmente muitas vezes chega. E deixa eu ver, é isso. E em relação ao território, eu conheço sim o território Vila Mariana, Ana Rosa, Paraíso, todos esses territórios eu conheço. Santa Cruz, Moema, e a gente sabe da problemática, sabe também da situação das crianças pedindo, né, que infelizmente tem muito, e a gente tenta encaminhar também para que é uma situação de trabalho infantil. E dentro do CRES também tem o programa PET, né, que é o programa que auxilia nas situações, e aí sendo atendida também, atende toda a família, e aí deve dar-se uma orientação para que essa família venha tomar um rumo, incluir no programa Bolsa Família e outros programas que tem lá dentro. E até mesmo de incentivo para que essa família venha sair da rua. Quando está pais, a mãe, geralmente que usa muito crianças. Entre as crianças de 16 anos também, que foi falado, pedindo, é feito a mesma coisa. O que se orienta também? Para que não venha, para que as pessoas não incentivem. Porque cada vez que eu dou um dinheiro para uma criança ou um adolescente, eu estou incentivando. Aí aquela geração, em vez dela sanar, ela vai crescer a cada dia. E aí, em vez da gente poder ajudar aquelas famílias a sair daquela situação, vai gerar outras famílias que vai criando aquele vício, né? E cada dia vai piorando a situação. E o que falta para isso? Falta política pública. Deveria ter o quê? Um projeto que venha ajudar essas famílias para criar um incentivo, orientação, fazermos alguma coisa juntos, orientar na mídia para que não venha dar, e também ter os programas para inserir essas famílias para que esse problema venha sanar, e investir na educação, porque a educação é que é o foco principal para que isso venha sanar. E a senhora é filiada? Não, eu sou evangélica e eu não sou filiada. Eu participo, sim, de algumas coisas, assim, a gente precisa, assim, da política. Sem a política a gente não é nada no meio que a gente está. E precisa, por quê? Porque se a gente não tiver a política, a gente não vai chegar aos órgãos que pode gerar política pública. E por isso é necessário. E em relação... tem outra pergunta. Em relação a... Acho que era isso. Só você falou em qual partido? Você falou que participa, não falou em qual? Eu participo no PRB também. Mas eu não sou afiliada. Não, mas todos os partidos, a gente quer o ajuda de todos, porque todos é um conjunto. Não, só para informação fica bom. Porque o conselho, ele não é um partido, é o todo. Precisamos de todos. Obrigado. Bom, gente, acho que é isso. Vamos cumprir os horários, né? Para não ficar nada, porque sempre você faz reunião, sai 10 horas da noite, né? E acaba ninguém vindo porque sempre sai tarde. Então a gente tem que cumprir os horários. Com relação às 4 comunidades, as maiores comunidades, Mauro 1, Mauro 2, Mário Cardinho, Souza Ramos, a
gente tem feito uma ingerência junto à Secretaria de Habitação para acelerar os processos de regularização. Né? São áreas consolidadas, estão em zonas de interesse social, né? Pelo plano diretor, ali cabe moradia de interesse social. A gente já teve com o secretário e a gente tem conversado com as comunidades, né? Tanto com a Mauro 1, Mauro 2, a Mário Cardim e a Souza Ramos, com representantes. Então é uma ideia que a gente consiga, porque a situação que é hoje é a pior, não é regularizado, não é totalmente legalizado, então fica uma convivência ruim. É uma das nossas funções como subprefeitura fazer essa interlocução. A competência é restrita, mas a gente pode sempre estar pedindo e ajudando para que os assuntos tramitem nas secretarias, inclusive a questão da criança e do adolescente, junto à Secretaria de Direitos Humanos, de Assistência Social, Educação. A gente sempre se coloca à disposição para ajudar nessa ponte, né, Conselho e Prefeitura. Tá? Eu agradeço vocês terem vindo e que vocês tenham uma boa campanha até o dia 6 de outubro.